Oi, eu sou Marina Oliveira e esse é o Cinematicamente Falando. E hoje eu estou aqui para falar sobre a série O Domo de Vidro da Netflix. Mas antes de começar, já deixa seu like, se inscreve no canal, ative o sininho, me segue nas outras redes sociais, assista esse vídeo até o final. E como eu disse em um vídeo anterior, se você acha meus vídeos chatos, coloca em uma playlist, assiste vários de uma vez que eu aposto que você vai conseguir dormir. Enfim, ainda antes de começar a falar sobre a série, eu gostaria de dizer o porquê que eu sumi do canal. Gente, é que eu tive que fazer uma mudança. Obviamente, vocês não devem estar percebendo muito, porque, né, eu gravo com chroma key. Mas eu mudei de casa, então tava uma loucura esse negócio de mudança. E eu não consegui gravar, inclusive fiquei sem internet, fiquei um tempinho com o computador desmontado, então tava um pouco difícil de gravar. É isso, voltei, vou voltar com a frequência maluca do canal, que basicamente não tem dia certo pra postar. Mas só pra constar, eu posto com muita frequência aqui, que realmente esses dias ficou meio, né, confuso. E é isso. Enfim, vamos pro vídeo porque já foi a introdução mais longa que eu já fiz na minha vida. E é isso. Ah, talvez vocês tenham percebido sim uma diferença, né? Eu estou sem o meu braço para pôr o microfone, então eu tô até conseguindo me mexer um pouco melhor. Talvez eu mantenha dessa forma. Pode ser que sim, pode ser que não. Até porque eu tô colocando o microfone em cima de um cotonete. Mostrando segredos pra vocês aqui, tá? Enfim, como eu disse, é a introdução mais longa que eu já fiz nesse canal. Meu Deus do céu. Que introdução longa. Vamos pro vídeo logo antes que esse vídeo tenha 57 horas só de introdução. É isso, vamos pro vídeo. Pra quem não assistiu a série, eu vou dar um resumo rápido e depois eu vou falar um pouco sobre o que eu achei da série, tá bom? A série nos mostra Layla, uma sobrevivente de um serial killer, que havia sido sequestrada quando era criança. Pai, me deixa sair agora! Mas conseguiu escapar e logo depois foi adotada por um delegado, que inclusive foi quem investigou o seu caso. Porém, após a morte da esposa dele, Layla, que estava morando nos Estados Unidos, volta para a Suécia para o enterro e acaba ficando no país por conta de um desaparecimento de uma outra garota. Layla fica para ajudar nas buscas, mas como ela é uma pessoa que acabou se especializando em analisar o psicológico de muitos serial killers, né? Ela acaba ficando para ajudar na investigação. O que ela não imaginava era que esse caso estava ligado ao caso dela e que resolucionando esse caso, ela resolucionaria também o próprio caso de quando era criança. A série é incrível. Eu amei os personagens, sim. Eu amei os personagens, as atuações. Eu amei que não tem muitos diálogos explicativos. E os que existem são muito bem colocados, sabe? Tipo assim, ai, qual é o nome do fulano? Não é falado dessa forma, sabe? Tipo, é falado de uma forma natural, sabe? Tem até uma cena em específico em que ela tá falando com um cara que, pelo que eu entendi, é amigo dela de infância. E a gente não é falado o nome dela, o nome do cara, tipo assim, fulano, nossa, você está aqui. Tipo, é óbvio que ele tá ali, ele mora ali, entendeu? Tipo, não é desse jeito que rola a cena, sabe? Ele é chamado pelo nome por uma terceira pessoa. A gente tá esperando mais um. Adi, você vem? O que pra mim fica muito mais amarradinho, sabe? Fica uma cena muito mais gostosa de assistir quando eles encaixam os tais diálogos explicativos que seriam um ponto negativo do filme, de uma forma que a gente não percebe que tá tendo um diálogo explicativo ali, entendeu? Fica meio subtendido. Não fica subtendido, mas para uma pessoa normal como eu, que, né, enfim, não sou uma especialista no assunto, não fica óbvio que é um diálogo explicativo, sabe? Enfim, eu gosto muito disso na série. E eu gosto das atuações, eu gosto dessa questão do roteiro. Eu gosto das reviravoltas. Apesar de ter ficado meio óbvias algumas dessas reviravoltas. E eu vou explicar mais um pouco mais pra frente sobre essas questões. Mas, no geral, eu amei a experiência de assistir. Eu assisto muita coisa e às vezes fica chato assistir em alguns momentos, sabe? Eu começo a assistir um filme que só tem
1h30 e parece que ele tem 57 horas, porque eu não consigo assistir, tipo, continuamente, sabe? Eu tenho que dar umas pausas pra respirar, porque é muito chato. E essa série, mesmo com 10 episódios, são muitas horas de duração. É uma série que eu gostei muito de assistir, que eu nem senti o tempo passar, de tão gostosa que foi assistir, sabe? Assim, maravilhoso, incrível. Mas assim, eu sou suspeita pra falar, porque eu amo mistérios, tá? Eu amo assistir coisa de mistério, ler livro de mistério. Enfim, há uns anos atrás, eu li um livro e eu fiz uma postagem no Instagram falando sobre esse livro. E 2 pessoas acabaram comprando esse livro e não leram o livro. E eu fiquei assim, gente, mas eu acabei esse livro em, sei lá, 3 dias, porque eu tava muito doida pra saber quem era o assassino, né, da pessoa, gente. Eu queria resolver o mistério. E, assim, talvez eu realmente seja muito apaixonada, ficcionada com questão de livro de suspense e de investigação. Sei lá, talvez seja uma questão minha. E talvez para outras pessoas a série nem seja tão legal assim, mas pra mim foi tipo assim, foi incrível, foi uma série muito boa de assistir mesmo. Aí, como eu falei, eu ia falar um pouco sobre algumas coisas mais específicas, então agora vai ter spoiler assim mais sério, porque até então eu tava meio que dando uma sinopse da série, e se você for assistir, tudo que eu falei basicamente vai estar no primeiro episódio, então não é bem spoiler, né? Se você vai ter 9 episódios aí pra ver uma resolução do caso e ter um desenvolvimento. Então, eu não acho que é spoiler. Mas se eu estiver errada, me contem aí nos comentários. Fala assim, não, bicha, isso pra mim é spoiler. Você tá dando praticamente a história inteira da série. O que pra mim não é. A história, basicamente, é o resumo do primeiro episódio. Ali. Enfim, agora vai ter spoiler de verdade. Um momento específico que eu queria falar é quando aparece um suspeito que já é meio que levado como culpado da situação. O primeiro cara que acaba sequestrando a segunda garota. Esse cara em específico ficou muito óbvio que não era ele, sabe? Não era ele o autor dos 2 crimes, sabe? Dos 2 sequestros. Tava nítido que não era ele. E por que eu falo isso? Primeiro, assim, porque é um clichê muito grande acusar uma pessoa e acabar sendo outra, então meio óbvio. E ele tava muito nítido que era ele, sabe? Tipo assim, tava muito na cara que era ele. Normalmente quem tá muito na cara não é, entendeu? Não é. Mas eu acho que o principal motivo pelo qual eu tinha certeza de que não era ele é que tava muito no meio da série, sabe? Tipo, aí eu olhei e disse assim, até parece que eles vão resolver o caso, tipo, nem lembro qual foi o episódio, mas no meio da série. Não vai resolver antes do último episódio, sabe? Tipo assim, vai resolver no último episódio. No máximo, no penúltimo episódio, sabe? Impossível deles resolverem esse negócio agora. E eu tava certa. E aí, o segundo momento em específico que eu queria falar sobre é que é quando a gente descobre, é quando a gente tá prestes a descobrir quem é o culpado. E aí a gente tem uma suspeita master, assim, que não, é esse o cara. A nossa personagem principal, a Leila, ela já tem certeza absoluta que é ele. Não, é ele que é o sequestrador, o serial killer, enfim, é ele mesmo. E aí quando ela tem aquela certeza, sabe? Eu tive a certeza de que não era ele. Eu olhei assim, eu disse, não é ele, nem ferrando que é ele. E eu tava certa de novo. Não era ele. E aí fica a dúvida, será que eu sou uma gênia, o que eu não acho que eu seja? Ou será que realmente a série deixou um pouco óbvio que esses momentos eram só uns plotzinhos que iriam acontecer, sabe? Pra mim é a segunda opção, porque eu não me acho uma gênia suficiente pra saber, né, enfim. Mas, aí eu vou ter que me enaltecer um pouco aí. No final, quando ela fica nessa de eu achei o culpado, que não sei o que, tal, naquele exato momento eu disse, eu confirmei com certeza absoluta quem era o assassino. Ele era tipo assim, ele não saiu do meu top 5 suspeitos.
tantos homens assim pra serem suspeitos, talvez não tenham. Talvez tenham 5 homens que apareçam na série inteira. Mas, na minha cabeça, ele tava ali sempre no top 5. Tipo, às vezes ele ficava no início da série, ele tava, tipo, em primeiro e segundo lugar, sabe, assim, disputando os primeiros lugares. Aí no meio da série eu esqueci da existência dele. Não esqueci da existência, mas assim, eu fiquei meio assim, será mesmo que é ele? Não sei. Aí ele foi caindo, sabe? Tipo, aí ele descia um pouco em alguns episódios. Mas a maior parte dos episódios eu tava tipo assim, não, ele tava ali entre o primeiro e o segundo. Entre os 2 primeiros suspeitos. Quando a gente chega naquele final, que ela começa a suspeitar de um, aí eu tive a certeza que era ele. Que eu disse assim, gente, comprovou pra mim que é ele. Que é ele. E tava certa, eu tava certa. Enfim, eu só vou falar sobre esses momentos porque realmente foram momentos que eu adorei. E eu não tenho muitas críticas a falar sobre a série. Realmente, assim, foram esses momentos que eu tenho pra destacar. Talvez outro momento que eu também gostaria de destacar seria o momento em que ela liga pro pai, ao invés de ligar pra policial, aquela mulher policial. Eu acho que ela poderia ter ligado pra aquela mulher policial, mas não. E também aquela menina que me deu ódio um pouco, porque a menina tava totalmente, tipo, obedecendo o cara cegamente, ao invés de obedecer a Leila. Mas, ao mesmo tempo, eu tava, tipo assim, eu entendo ela, porque eu acho que eu faria a mesma coisa. Mas, quando a gente tá assistindo, a gente fica tipo, não, menina, acorda, pelo amor de Deus. Dá 3 tapas na cara dessa menina pra ver se ela acorda. Sou contra a violência, mas assim, nesse momento era só pra dar uma, sabe, pra ver se ela, não era pra machucar a criança, era pra ver se ela saía do transe. Parecia que ela tava num transe, entendeu? Enfim, é isso. Gostei muito da série, gostei muito de assistir, gostei muito dos personagens, gostei muito de tudo, gente, da história toda. E o final, assim, descobri que ela tava sempre tão próxima do sequestrador e que ela criou um vínculo com o sequestrador tão forte, sabe? Tipo assim, é maravilhoso. Eu amei. Eu amei, 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 amei. Enfim, é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, clica aqui nessa playlist pra ver mais vídeos como esse. E é isso, gente. Fui. Ó, 17 minutos de gravação. Pouquinho. E foca na minha... Ai, e foca na minha make. Que deu trabalho pra fazer, hein?